Antes de mais, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje no Museu Municipal de Penamacor para vos trazer mais uma edição de uma visita guiada encenada. Desta vez, cujo o tema irá ser por Entre Santos e Capelas, através do espólio do Museu Municipal de Penamacor. Esta visita guiada encenada, como foi publicitada na primeira vez, era suposto ter sido realizada no dia 18 de abril, no passado sábado, com o objetivo de vos dar a conhecer portanto, o espólio do Museu Municipal de Penamacor e algumas das igrejas e capelas que fazem parte do Concelho de Penamacor, não, da Vila de Penamacor. Esta visita, que seria Centro de Internacional de Monumentos e Sítios, que foi criado a 18 de abril de 1982, pelo ICOMOS e aprovado no ano seguinte pela Unesco. Representa um momento anual de celebração da diversidade do património e dos esforços necessários para proteger e conservar, permitindo ainda chamar a atenção para a sua vulnerabilidade. Isto são palavras, portanto, da Direção-Geral de Cultura e Património. Esta visita guiada encenada que nós vamos aqui fazer insere-se na política de salvaguarda, de divulgação do património cultural do Concelho de Penamacor e é feito, portanto, insere-se no programa Beira Baixa Cultural, que é levado aos municípios pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, cofinanciado pelo programa Portugal 2020. Para trazer, portanto, para deambular nesta visita guiada encenada, temos connosco arqueólogo da Câmara Municipal de Penamacor, André Oliveirinha, o Tiago Alves, que já é uma figura conhecida, portanto, e nossa, que nos tem acompanhado nestas visitas guiadas encenadas ao longo do tempo, o Sr. Carlos Val, que vai fazer, de certa forma, ajudar a auxiliar, de certa forma, a visita através dos sistemas informáticos, visto que não podemos fazer neste momento de confinamento social por causa da doença Covid-19, vai-nos levar pelo campo através da visita virtual. E temos depois em casa, como não pode faltar também, os momentos musicais e teatrais, levados a cabo pela nossa colaboradora Feeling Evans, que vão depois ter ao longo do tempo. Iniciámos também, este momento musical, uma peça renascentista de Luís de Milano, à guitarra por Júlio Pires. É importante também referir que o João Maneiras, que está aqui, portanto, é macorense, ligado a estas questões de teologia, não podia faltar era uma das pessoas que não poderia faltar nesta visita guiada por Entre Santos e Capela. Vou passar a palavra ao Sr. Carlos Val, que nos vai dar indicações de como é que esta visita irá decorrer. Então, boa tarde a todos. Desejo-vos um bom aniversário de 20 de Abril, aproveitando as palavras deixadas pelo André Oliveirinha, e vou-vos explicar como é que vamos poder fazer esta visita guiada, tirando partido, de facto, do mundo virtual, dado no real, estrangeiro. Vamos tirar partido da plataforma do Google Earth, como devem estar já a ver na vossa imagem, que ela vai nos levar através de dois tipos de informação. Uma que é uma linha magenta, que é o percurso que nós iremos fazer, e outra que são os pontos, os sítios, onde vão de facto haver informações, acessórias, através dos colegas André e Tiago, e que eu vou começar de facto o trajeto a partir daqui do ponto 1 da arrancada. Então, como o Sr. Carlos inicialmente disse, vamos até ao sítio arqueológico da arrancada, embora a visita guiada encenada tenha por título Entre Santos e Capelas, não podemos misturar aquilo que foram os pré-cristãos no território de Penamacor. Poderíamos selecionar uma panóplia de sítios arqueológicos para contextualizar um bocadinho esta questão dos cultos pré-cristãos, mas selecionámos a arrancada.
A Arrancada é um sítio arqueológico romano que fica próximo, portanto, das minas romanas de Ouro da Presa, onde há relativamente pouco tempo foram realizadas escavações arqueológicas pelos colegas Braz Torras e Sanches Valência, aos quais deram uma série portanto, de resultados fantásticos que podem ser consultados no site do município. Neste sítio da Arrancada, no ano de 1982, é identificado e dá entrada no Museu Municipal uma peça romana que tem por título a ficha que tem portanto, designação nas fichas do Museu Municipal, Deus da Fertilidade ou Fálico. É uma das peças que podem, portanto, ver no Museu Municipal. É atribuída ao período romano, foi identificado próximo no sítio da Arrancada, no Olival Comprido. Já, portanto, o padre Lobato Faria dizia em 1979, quando do primeiro colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor, reunião pioneira que nós celebramos nos passados dias 24, 25 e 26 de outubro de 2019, dizia, portanto, o padre Lobato Faria, no sítio do Olival Comprido, num local chamado Arrancada, além de restos de cerâmica, a parte de uma área que, segundo me disse o Dr. Mário Pires Bento, é dedicada ao culto fálico. Este culto a falo, portanto, ao falo, tem a sua reminiscência na Grécia Antiga, com o culto a Príape, e que entre os romanos possuía a simbologia de proteção. Era utilizado principalmente pelos soldados como símbolo de proteção contra o mau olhado. Depois das minas romanas e do sítio da Arcada, vamos deslocar-nos então com mais uma imagem do DRG para apresentar a imagem então do Google Earth, para podermos passar então para a nossa vila, para vos apresentar a primeira igreja que nós temos em Penamacor e aquela que pensamos ser a mais. Passo a palavra então ao colega Tiago Alves. Ora, muito boa tarde a todos. Vamos agora chegar à vila de Penamacor e vamos começar precisamente por aquele que terá sido provavelmente o templo mais antigo. Ele fica na zona histórica de Vila, no chamado atual cimo de Vila, e fica no atual largo de Santa Maria, embora apenas agora com o Street View, vamos ter aqui uma melhor perspectiva. Embora o largo ainda remonte então à presença desta igreja, deste templo de Santa Maria da Penha, temos então aqui aqueles que serão os restos deste antigo templo. Este antigo templo é presumivelmente o templo mais da vila. Ela, vou pedir licença aqui ao Sr. Carlos antes de tirar o Street View só para mostrar uma das coisas importantes. A Igreja de Santa Maria assume então um eixo preponderante, aliás, dá para ver, limitar a zona histórica de Penamacor e dá para perceber que a Igreja de Santa Maria da Penha assumia um eixo central na vila medieval. Obrigado, podes então retornar ao Street View. Esta Maria da Penha é também designada de Santa Nossa Senhora da Rocha, provavelmente frente ao afluente rochoso em que se estava. Há também registros que eventualmente Nossa Senhora da Penha pudesse ser até um antigo templo anterior ao princípio da nacionalidade, portanto poderá ter sido se calhar um templo, uma antiga mesquita, depois convertida no princípio da nacionalidade. Aliás, também podemos ver pela heráldica da localidade em que está presente a espada oura e o crescente. Portanto, podemos tirar aqui algumas
conjecturas relativamente a essa questão. Uma outra curiosidade relativamente à Santa Maria da Penha é precisamente esta igreja surge num documento de 1320, portanto, no reinado de Dom Dinis. E este documento de 1320 era o quê? Foi uma concessão que foi feita pela Santa Sé da aplicação do dízimo, ou seja, da 10ª parte de todas as rendas eclesiásticas do reino para o financiamento de uma armada para combater a pirataria muçulmana. O reino de Portugal estava a ser assolado pela pirataria muçulmana. É verdade que o território já não tinha uma esfera de poder muçulmano, contudo, ela tínhamos ainda o problema, sobretudo na costa. Então, este documento de 1320 era um levantamento de todas as igrejas do reino, que depois iriam reportar para o. No entanto, este em 1320 era o templo com menor, dentro da vila, era o templo com menor rendimento. 130 libras, e depois vamos ver alguns números também, frente às outras paróquias que estavam no documento. Ainda relativamente a isto aqui é apenas conjectural, porque também, obviamente, depende da perspectiva e observação de cada investigador, mas é possível que a Torre Cineira, que surge no desenho de Duarte Armes, o escudeiro Dom Manuel que fez o levantamento das fortificações do reino em 1510, 1510, é possível que a Torre Cineira que surge no desenho seja a de Santa Maria, embora ela possa voltar para São Pedro, isso é apenas um aspecto conjectural e que vamos já referir mais adiante. Ainda relativamente, só mais uma chega, relativamente à Igreja de Santa Maria, ela obviamente já foi completamente desmontada, contudo, muito do seu espólio acabou por ser trasladado para a que é a Igreja de São Pedro. É interessante perceber que seria certamente Santa Maria do Castelo, que o Tiago já referiu, a primeira igreja da Vila de Penamacor com cristão. É importante percebermos o sítio e a posição geográfica onde foi construída a igreja de Santa Maria. Em cima de um afloramento rochoso, que hoje é visível e que podem ver depois desta fase passar toda. Espero que possam visitar o histórico de Vila em cima de um rochedo. É importante, na ótica de alguns investigadores, nomeadamente o professor Ângelo Espinavar, da Universidade de Salamanca, a percebermos de que em algumas situações o reaproveitamento de antigo espaço de culto pagão passavam a ser sacralizados e eram sacralizados e passavam a ser locais de culto cristão. É interessante verificarmos que no Museu Municipal dá entrada, portanto, em 1986, 4 anos após a criação do Museu Municipal, de uma imagem medieval em pedra que é designada por Santa Maria da Rocha ou do Castelo, à qual se atribui, portanto, a ecologia do século XIII. Nós não sabemos muito bem se ela foi edificada no Largo de Santa Maria do Castelo ou se poderá ter vindo de outro local qualquer. O que é certo é que ela foi identificada a quando da obra de reconstrução do quartel da primeira companhia disciplinar, onde se encontra o Museu Municipal, mas que não corresponde, a forma construtiva não corresponde ao período de construção do edifício. Pedi, portanto, à Regi que passasse ao João Maneiras para ele poder dar também o seu contributo sobre a Igreja e o culto a Santa Maria do Castelo. Muito boa tarde a todos. Agradecer ao André o convite. E como dizia o André, a imagem que está no museu é considerada Santa Maria do Castelo, havendo outra mais tardia na Igreja de São Pedro, também com o nome de Santa Maria do Castelo da Penha. Temos que entender que Penamacor detinha duas das invocações mais comuns à época dentro do perímetro amuralhado.
uma igreja dedicada a Santa Maria do Castelo e outra dedicada a São Pedro, que eram duas das 3 invocações mais típicas da época, sendo a terceira de São Miguel Arcanjo, que em Penamacor não se verifica nenhuma capela naquela época. Conseguimos perceber que Penamacor tinha, assim, já algum tamanho geográfico e demográfico na época para ter algumas freguesias ou paróquias. Alguns autores referem 3 paróquias, outros referem 5 mais tardiamente, mas sendo Santa Maria do Castelo talvez a mais antiga, e como dizia o André, será aquela que, em princípio, foi a primeira paróquia da vila. Segundo outros autores, conseguimos perceber que talvez a Torre Sineira de que falavam tenha sido mais tarde transladada para a Igreja de São Pedro, que verificaremos a seguir e para a qual eu passo a emissão. Então vamos até à Igreja de São Pedro, aquela que poderá ter sido a segunda igreja mais antiga da vila de Penamacor. A Igreja de São Pedro do Castelo, estamos, portanto, peço à Regi que apresente, portanto, o Google Earth, se for possível. A segunda Igreja do Castelo, situada, portanto, Santo São Pedro, fica situada dentro das muralhas do castelo. É encontrada nela, portanto, a quando das obras de requalificação, uma pequena ara votiva Iovi Conservator Tori, que nos indica, portanto, que nos mostra a forma como eram reutilizados os materiais de construção antigos em novas construções. Como podemos ver, aliás, dentro do circuito medieval da Vila de Penamacor, podemos ver isso diversas vezes em diversos locais. Esta peça da entrada é identificada, portanto, em 1972, no altar-mor da Igreja de São Pedro, como o Sr. Aristides Galhardo, antigo diretor do Museu Municipal de Penamacor, diz e bem, e dá entrada neste museu em 1986. É uma das peças que pode ser vista também aqui no Museu Municipal de Penamacor. Em conjunto com esta peça, esta área votiva, encontramos também uma coleção de azulejos moriscos, datados do século XIII, uma coleção de cerca de 6 azulejos moriscos, que foram retirados também no mesmo ano e deram entrada no mesmo ano aqui no Museu Municipal de Penamacor. Estes azulejos fazem parte da coleção que estava nas paredes e nos altares da Igreja de São Pedro no Centro Histórico, e segundo a ficha foram doados ao museu por oferta de Manuel Cavalheiro Campos de Penamacor. Ora bem, relativamente à Igreja de São Pedro, ainda também podemos referir, ela é uma das paróquias que surge no tal documento 1320. Aliás, só para referir, nesse documento 1320 aparecem 8 paróquias, 5 delas dentro da localidade de Penamacor, vamos referir aqui algumas delas, mas fora da vila estavam então a de Santa Maria de Aranhas, da Meimoa e do Meimão. E porquê é que estou a referir também esta possibilidade, esta questão? Porque realmente a Igreja de São Pedro, ela aparece de 1320, tem-se assumido que poderá ser um templo, então que seria o segundo templo a surgir na vila, contudo, e há uma conjetura levantada pelo Dr. Helder Henriques na sua obra dedicada a Pedrógão de São Pedro, que possivelmente, se calhar esta paróquia de São Pedro fosse referente, então, não a Penamacor, mas a um templo que estaria na localidade de Pedrógão. É apenas conjetura, obviamente, ele próprio remete para essa questão, que é conjetural, não se pode assumir como um facto, mas fica esta questão no ar.
também, como podem ver pela imagem da própria fisionomia do templo. Temos então ali o campanário, que seria efetivamente aquele que surge, muito, ou pelo menos muito semelhante ao que surge no desenho de Duarte de Armas, e portanto então remontar para um dos artefactos que poderá ter sido trasladado a posteriori, após o desmantelamento da Igreja de Santa Maria. Obviamente, mais uma questão conjetural, obviamente, porque a Igreja de Santa Maria também ainda aparece nas plantas até 1855, pelo menos. Pronto, era este aqui o apontamento que queria dar. João, passamos a João Maneiras, para ele dar, portanto, o seu contributo sobre o aspecto cultural de São Pedro. Muito bem, obrigado. Estamos a falar da igreja, da qual é a única festa popular, podemos assim dizer, dedicada a um santo, como habitualmente todas as terras têm, sendo em Penamacor a festa de São Pedro, que por ser no mês de junho, um dos santos populares, na altura do equinócio, tem as tradicionais fogueiras da beira dos santos populares, cheias de tradição e de devoção do povo. O São Pedro em Penamacor é carinhosamente tratado pelo povo como o Senhor São Pedro, pelo qual o povo tem um apreço pela imagem, uma imagem belíssima e interessante. Como dizia o André, os azulejos ou os mosaicos que estão guardados no museu, existem ainda alguns dentro do templo, sendo poucos, e o templo ao longo dos anos e dos séculos foi sendo remodelado, estando hoje no seu interior despojado daquilo que poderia ser a sua arquitetura original e primordial. Dentro do templo, como eu dizia, existe uma imagem que diz o povo ser da Igreja de Santa Maria, desaparecida. Existe ainda duas imagens marianas, uma delas sendo originalmente a paróquia de Santiago e a outra mesmo de São Pedro, mas sendo a grande festa nesta igreja, a festa de São Pedro, e posteriormente o segundo culto que tem ao longo do ano é a procissão das ladainhas, que falaremos a seguir. Agora então ao próximo ponto. Portanto, o próximo ponto que nós vamos falar será sobre a Igreja da Misericórdia. Descendo, portanto, a Rua da Misericórdia em Penamacor, entramos, portanto, no exterior daquilo que era o aglomerado urbano medieval da Vila de Penamacor. O professor José Manuel Landeiro, na sua primeira edição da obra Conselho de Penamacor, na História, na Tradição e na Lenda, faz referência, portanto, à Igreja da Misericórdia de Penamacor. Esta joia de arte cristã, em estilo manuelino, constitui a única recordação do estabelecimento de caridade do seu nome que em tempos existiu nesta vila. Junto à porta principal, autêntico e artístico pórtico manuelino, esteve o púlpito que hoje se encontra em frente da Capela de Santo Cristo. Teve esta igreja 3 coros, um central e 2 laterais. Destes, o da esquerda, de quem entra, era ocupado pela Irmandade e o da direita destinado aos anjos, já não existe. A igreja tem 4 altares laterais, classificados de camarins. No camarim da esquerda encontra-se a imagem do Senhor dos Passos, em tamanho natural. Dizem que esta imagem é das mais perfeitas do país, aproximando-se a uma que há em Guimarães. É importante referir ainda que esta igreja sofreu algumas alterações durante o século XIX e século XX. Inicialmente, portanto, seria aqui que estava situada a Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos, portanto, servia efetivamente para depósito dos órfãos à Misericórdia. Passo a palavra ao Tiago. Pronto. Relativamente à Igreja da Misericórdia, o que podemos, e tal como o André Oliveirinha referiu, ela é um templo do século XVI, portanto fora do perímetro medieval, e também referiu precisamente a questão do detalhe arquitetónico de estilo manuelino. É efetivamente importante referir isto, porque eu creio que pelo estilo como tão detalhadamente trabalhado, com tal requinte, reforça claramente o papel e o dinamismo que a vila possuía, isto no século XVI, e aliás foi um templo que surgiu no século XVI, e no século XVI também estará associado o convento de Santo António, que iremos referir mais adiante,
e inclusive reforça também que a própria vila estava em crescimento e económico. Inclusive também reforça a questão de em 1262 Afonso III ter dado então uma carta de feira, ter dotado a vila com carta de feira e, portanto, de certa forma, trazer alguma capacidade intelectual e de construção e na parte de trabalhar os templos. Passo então agora a palavra ao João Maneiras para nos falar um bocadinho sobre os aspectos cultuais e o que são, de certa forma, as comemorações que estão ligadas à Igreja da Misericórdia. Como referiu André, a Igreja da Misericórdia pertenceu originalmente à Santa Casa da Misericórdia, que teve alguns anos inativa e que depois, com a sua reativação em Penamacor, voltou a ter a detenção desta igreja. Esta Igreja da Misericórdia tem hoje um papel importantíssimo nas celebrações da Quaresma em Penamacor. É a da Igreja da Misericórdia que inicia a procissão dos Passos, sendo uma das maiores procissões de Penamacor, e é na Igreja da Misericórdia que inicia a procissão das Ladainhas, talvez aquela mais característica da vila de Penamacor, na Quinta-feira Santa. Como eu disse há pouco, em São Pedro, a procissão também passa lá, sendo o primeiro ponto a Misericórdia, e depois a Igreja de São Pedro, seguidamente Santo António, Igreja Matriz, e vai fazendo este seu périplo. Esta procissão é de cariz muito popular, sendo sempre, mas ultimamente tem sido mantida pelas pessoas, sem o clero, sendo algo enraizado no povo. A Misericórdia tem ainda outras pequenas procissões na Quaresma, pequenas tradições populares. Era no sino de vila, perto da Misericórdia, que o povo cantava os seus martírios nas sextas e domingos da Quaresma. É aqui que a Irmandade da Misericórdia se reúne umas semanas antes de começarem estas procissões para decidir os cargos de cada irmão na procissão, para decidir como orientar as procissões e tomar algumas decisões sobre a Irmandade e o culto das suas imagens. Nesta igreja, também depois em setembro, tem outra celebração, a festa de Nossa Senhora das Dores, típica em Penamacor, tendo ainda ao Senhor do Espaço, então, grande devoção pelo povo de Penamacor, existindo nesta igreja a imagem de São João Evangelista, que sai nestas procissões da Quaresma, e existindo ainda uma figura do Etchewoma, ou Senhor da Cana Verde, que também é incorporado na procissão das Ladainhas. Passando então ao ponto seguinte. Olá, Agora, boa tarde, estão-me a ouvir? Tá, já está no ar? Já. Olá, boa tarde. O meu nome é Pedro Silvério, estou aqui, sou franciscano, quero muito agradecer ao Sr. Fernando Tavares por este convite, quero muito agradecer também a todos em Penamacor por todas as igrejas que construíram até hoje e vou então começar esta minha intervenção nesta visita teleguiada, digamos assim, neste dia tão especial que é o Dia da Liberdade e da Liberdade. Então passo a seguinte passagem. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. João, capítulo 4, versículos 16 e 18. Então, porque começo eu a fazer esta intervenção bíblica falando sobre o amor neste dia de liberdade? Porque estamos agora para falar, e se assim não me engano, nesta
teletransmissão, para falar da Capela do Santo Cristo, onde é referida a lenda do cristão cativo. Lenda essa que fala de um resgate, digamos, um socorrer de um mouro que ajuda o cristão que estava cativo a ficar livre. E por que falo então de amor? Porque, apesar de ser mouro, o mouro ajudou o cristão. E as pessoas, quando sentem a necessidade, quando o amor está aperfeiçoado, Deus transmite-se, o amor de Deus, aliás, transmite-se em todas as religiões ou manifestações sagradas. E quero concluir esta minha intervenção para dizer o seguinte: nós, seres humanos, não fomos feitos para a perfeição. Fomos feitos para a liberdade de escolher o bem e o mal. E o bem e o mal não têm definição. É feito pela pesquisa, digamos assim, pelo olhar interior que fazemos a nós próprios e sabemos entender, aliás, os nossos erros. E é para isso então que serve o amor. Para compreendermos os nossos e os de todos, para compreendermos os erros. Muito obrigado. Até já. Com licença. Bem, assim, Sr. Fernando. Muito obrigado ao Sr. Padre Silvério. Regressamos, portanto, ao Museu Municipal. O Sr. Padre Silvério fez o favor de nos falar um bocadinho sobre a Igreja do Santo Cristo. Fizemos, portanto, este salto fora, como eu falava inicialmente, fora das muralhas do castelo. Fizemos este salto desde a Igreja do Santo Cristo, desde a Igreja da Misericórdia até à Igreja, portanto, à Capela de Santo Cristo. Esta capela está envolta sobre, portanto, uma série de lendas, algumas das quais o Roberto já falou anteriormente, e eu e o Tiago, vamos contextualizar para vocês um bocadinho. É importante não deixar escapar que, além destas igrejas que nós temos, foram perdurando ao longo do tempo e que nós temos hoje ainda em Penamacor, é interessante percebermos de que algumas foram desaparecendo e foram perdurando, não só na memória de cada um dos habitantes da vila, mas também nas memórias toponímicas da vila, como é o caso da Igreja de São João, que perdurou, que a ida, portanto, da Igreja da Misericórdia, se nós estivéssemos a fazer o trajeto à ida da Igreja da Misericórdia para a Capela do Santo Cristo, passaríamos, portanto, pelo Largo de São João e pela atual Rua de São João, onde em tempos poderá ter havido uma Igreja de São João, como aquele documento do século XIV que o Tiago referia inicialmente. Exatamente. Mostrava a Igreja de São João. Mas é até à Capela de Santo Cristo que nós vamos, e sobre ela volto novamente a referir o professor José Manuel Landeiro, que falava sobre ela. Encontra-se já velhinha, quando foi publicado, portanto, na década 30, a primeira edição do seu volume de Penamacor, na História, na Tradição e na Lenda, mais precisamente em 1938. Encontra-se já velhinha, pertinho do local onde se ergueu em tempos remotos a Igreja de São Domingos de Gusmão, cuja imagem ainda se venera na Igreja de Santiago. Esta ermida, situada no alto de uma colina, compõe-se de capela-mor, capela propriamente dita, alpendre e sacristia. Nas colunas da frente do alpendre vê-se na direita gravada a palavra março e na outra 1705. Numa outra coluna está escrita a era de 1617, mas com os algarismos invertidos. O púlpito,
Colocada à frente e ao lado esquerdo do alpendre, pertencia, como já disse anteriormente, à Igreja da Misericórdia e tem a era de 1685. No terreno anexo à capela vê-se partida a base do antigo púlpito desmantelado em 1910. As cortinas desapareceram. No percurso de 2 caminhos que da vila vão dar à capela, encontra-se ainda pedestais de cruzes numerados que serviam para a procissão dos passos. É interessante perceber que no interior desta capela existem inúmeras inscrições de lápides funerárias, que já vamos falar sobre elas. Passo a palavra ao Tiago. Ok, obrigado. Ainda vou referir um pouco a igreja, o templo que o André referiu, então de São João, cujo apenas persiste na toponímia, obviamente, e que se encontra no atual Largo de São João, em Penamacor. Essa era então uma das igrejas que surgia no documento do século XIV, de 1320, como também já o André referiu, e que curiosamente era uma das mais rentáveis, era cerca de 60 libras anuais. Agora remontando novamente então para o Santo Cristo, neste caso vou remontar sobretudo para São Domingos da Sobreira, que era então um templo que existia anteriormente à Capela de Santo Cristo. Este templo de São Domingos da Sobreira era então dedicado a São Domingos de Silos, que era então um santo benemérito do século IX, de ajuda aos cativos cristãos pelos mouros. Aliás, ele promovia fundos para pagar os resgates. E não é por acaso que então haverá estas lendas associadas relativas a milagres feitos por da autoria de São Domingos, relativas então à questão do cristão cativo, como foi então já interpretado anteriormente. Também ainda relativamente a este templo de São Domingos da Sobreira, também está uma lenda relacionada com a peregrinação da Rainha Santa Isabel, que também, tendo ouvido falar desta questão, destes milagres relacionados com São Domingos, terá ido então de peregrinação a Penamacor, vindo pela fonte da Ferranha, conforme diz a lenda. O templo de São Domingos da Sobreira é um dos templos que surge explicitamente também no foral manuelino, portanto do princípio do século XVI, e diz o seguinte: o gado do vento, o gado do vento são os animais perdidos, se arrecadará da dita vila segundo nossas ordenações, o qual, ou seja, o gado, não é nosso, nem do concelho, somente da ermida de São Domingos da dita vila, para as coisas à dita ermida necessárias, porque assim achamos que até aqui sempre se fez sem nenhuma contradição. Ou seja, já anteriormente este gado de vento, ou estes animais perdidos, geralmente eram então doados à capela de São Domingos, ao templo de São Domingos da Sobreira. Era um local de reverência que acolhia pessoas dos territórios circundantes, mas também de Castela, que viriam para prestar culto a São Domingos de Silos. Como o André também referiu anteriormente, há um certo puzzle relacionado com a forma como a própria igreja do atual Santo Cristo está construída. Provavelmente lá está o tal reutilização de materiais, uma vez que São Domingos da Sobreira tornou-se num templo obsoleto, e então tendo sido usado material para construir a atual capela de Santo Cristo. E nisto passo então a palavra ao João Maneiras. Então pedi à Regi que passasse a palavra ao João Maneiras para nos falar um bocadinho sobre os cultos na capela de Santo Cristo. Boa tarde a quem chegou agora à nossa tarde de visita, e quero vos dizer que, como dizia o André, a imagem de São Domingos que o professor Landeiro referiu na Igreja Matriz já se encontra, depois do restauro da Igreja de Santo Cristo, nesta capela. É nesta capela que termina a procissão do Senhor dos Passos, com o tradicional sermão do Calvário, e é nesta capela que se inicia na Sexta-feira Santa, talvez a maior procissão nos dias de hoje da Vila de Penamacor, a procissão do enterro do Senhor, com o tradicional sermão do descimento da cruz.
são procissões distantes, como dizia o André, saltámos na nossa visita da Igreja da Misericórdia para a Igreja do Calvário, ou Santo Cristo, e para quem conhece a vila, ou para quem não conhece e virá a conhecer depois esta visita, é um percurso ainda longo, que demora algumas horas e são procissões muito emocionantes para o povo de Penamacor e com algum intuito histórico e teológico para catequizar o povo. Na altura, depois de Trento, as procissões da Semana Santa tornaram-se procissões para catequizar. Eram procissões teatrais que tinham o intuito de catequizar o povo que não sabia ler nem escrever, e através de imagens, de caminhos para o Calvário, do enterro do Senhor, se conseguias passar ao povo a mensagem do que era a paixão de Cristo através deste teatro teatral que eram estas procissões da Quaresma. Passamos então assim ao próximo ponto. Então, o próximo ponto que nós temos na nossa listagem, enverdamos por mais uma situação daquelas que falávamos anteriormente, em que as memórias destas capelas e destas igrejas passaram por aqui e aqui ficaram perdidas no topónimo. Passamos pelo Largo de São Brás, onde possivelmente poderá ter existido uma dessas capelas que já desaparecidas, portanto, e vamos até à Igreja Matriz de Penamacor com o culto a São Tiago. Ok, então relativamente à Igreja Matriz, ou a Igreja de Santiago, ela é uma das igrejas que surge então no documento de 1320 e era apresentada como a mais rentável, ou seja, com cerca de 120 libras, era a mais rentável da vila e, por sinal, também do concelho. Esta igreja, nas cartas, nas plantas militares, ela surge, portanto, nas plantas militares do século XVII e XVIII, como o eixo central da localidade. Ela, portanto, era o principal, a praça por excelência da vila, e era o centro orgânico desta fortaleza baluartada, portanto, do século XVII, referente então ao período da Guerra da Restauração. Ela tem algumas lendas associadas, nomeadamente o estatuto que usou de sé episcopal temporária da Egitânia no século IX, X, sensivelmente, e que é reportada pelo Dr. José Landeiro, que terá sido então sé episcopal nesta fase de transição entre Idenha a Velha para a Guarda. Uma outra curiosidade relativamente à Igreja de Santiago, e que também para mim mereceu alguma atenção, foi uma tese de doutoramento feita pela doutora Graça Vicente, intitulada, e que está disponível online, intitulada Entre Zézer e Tejo, Propriedade e Povoamento do século XIV, em que refere que no tempo de onde já havia este tecido urbano, já estava, portanto, muralhado medieval. Se olharmos para o foral de Dom Sancho I, que remete para 1209, é interessante verificar que 100 anos depois, cerca de 100 anos depois, já haveria uma malha urbana organizada fora ou pelo menos bem estruturada, fora do perímetro amuralhado, e estamos a falar no século XIV, em que ainda havia alguns conflitos ou convulsões de conflitos reianos e entre os reinos vizinhos de Portugal e Castela. E é interessante verificar ainda, na tal tese de doutoramento que eu referi da doutora Graça Vicente, em que há uma mercê cedida pelo monarca em 1304, que refere que o comércio diurno deveria ser feito dentro da fortificação, tal por motivos de segurança, e o comércio noturno fora da fortificação. Portanto, havia duas dinâmicas de comercialização na localidade, uma diurna, dentro da estrutura fortificada onde é o atual Cimo Vila, portanto, a fortaleza medieval, mas também havia em paralelo em horário noturno, não ia dizer pós-laboral, mas em horário noturno, portanto, dinâmicas comerciais fora
do perímetro amuralhado. E é isso que, de certa forma, criou alguma perplexidade a mim, e também quando comentei isto com o André Oliveirinha também lhe causou alguma perplexidade. Por, num tão curto espaço de tempo, Penamacor ter criado, ter passado para fora do perímetro amuralhado. Pronto, este era o apontamento que queria fazer relativamente à Igreja de Santiago. Eu só queria fazer uma achega. O professor José Manuel Landeiro, falávamos há bocadinho de velhas inscrições que aparecem em igrejas e capelas. Iniciámos, portanto, lá em cima na igreja de São Pedro, onde nos apareceu a Ara Votiva, a Iov e Óptimos Máximos. Depois, entretanto, saltámos para Santo Cristo, onde temos diversas inscrições funerárias séculos XVI, XVII, XVIII. E aqui, o professor José Manuel Landeiro fala-nos no seguinte: o depósito tem 2 torneiras. Junto da porta que dá para o coro, encontram-se pedras de sepultura, já com inscrições quase desaparecidas. Isto, entre parênteses, nos anos 30 do século XX. No último patamar da torre há uma pedra onde assenta um dos parapeitos, que tem a era de 1610, e algumas letras que devem ser de inscrição. Esta data seria feita antes ou depois da construção da torre. A inscrição não duvidamos que foi antes. Nesta igreja venera-se, entre outros, a imagem do Senhor crucificado. É importante referir também que nesta igreja estaria depositado, isto falando no reaproveitamento das inscrições como grandes pedras, grandes blocos graníticos que são, neste caso, nesta região, o reaproveitamento. Uma das inscrições que fazia parte da coleção que estava depositada ou que se encontrava na igreja de Santiago era efetivamente a lápide, a inscrição que nos fala sobre o cristão cativo que hoje encontramos junto do painel de azulejos na igreja, portanto, na igreja de Santo Cristo, na capela de Santo Cristo, peço desculpa. Já de seguida, pedi ao Sr. Carlos Val que nos passasse, portanto, que nos levasse no espaço da vila até ao convento de Santo António de Penamacor. E vamos falar um bocadinho sobre a igreja de Santo António da vila de Penamacor. Não sei se o nosso padre por aí está. Sr. Padre Silvério? Fiquei a aguardar a sua indicação, Sr. André. Desculpe lá. Estava aqui num momento reflexo. Para começar então, segunda intervenção da minha parte, eu vou ler a seguinte passagem de João, capítulo 6, versículo 11, 14. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e eles comeram quanto quiseram. Quando se saciaram, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, então, e encheram os 12 cestos e pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham estado a comer. É isso. Ora, porque esta passagem referente à multiplicação dos pães e dos peixes? Porque quando foi anunciada a construção desta igreja de Santo António, tal como Jesus procedeu a este milagre de partilha,
assim as pessoas se juntaram. Todos os homens que ali nasceram, principais de vila, com a ajuda dos plebeus, voluntariamente procederam à construção desta igreja. A solidariedade e o companheirismo que houve foi um milagre de partilha, uma multiplicação de bens e de peixes. As mulheres vinham dar a comida aos homens para eles poderem continuar a trabalhar dentro daquele trabalho forçado, no sentido de ser pesado e de muito esforço. Vinham nos domingos e nos dias santos para não atrapalharem as suas lides domésticas durante a semana. E quero falar então desta solidariedade e desta partilha para falar então do ponto que eu acho mais importante referir-me neste momento. Estamos a passar uma, digamos que crise, há quem chame de guerra, mas eu não ouço tiros, a guerra está na parvoíce das pessoas. Bom, estamos a passar uma crise vinda do Covid-19. Meus amigos, eu aqui, Nosso Senhor me perdoe, vou discordar da palavra do Santíssimo Papa. Porquê? Porque eu não acredito que este Covid seja uma lição agora de moral, que isso já nem existe nas escolas, uma lição de moral para as nossas vidas. Estáis a gastar dinheiro em coisas que não vos interessam. Pumba, uma doença morrer. Não é assim que as coisas funcionam. A natureza é como que a tela de Deus, e nós somos a pintura. Temos é de saber ser a tinta. A que me refiro, meus irmãos? Refiro-me que nós temos é de estar preocupados uns com os outros e não com a natureza. Claro que temos de ter cuidado com a natureza para termos cuidado com os outros. Os outros que nos fazem existir. Os outros que nos magoam, que nos fazem rir. Se estivermos todos juntos, isso sim, estamos a fazer a palavra de Deus. Não é agora que temos que andar aqui a rastejar até ao santuário da natureza. Permita-se esta ousadia, com todo o respeito, e acredito que esteja a ser transmitida a minha mensagem, porque é preciso ter atenção a uma coisa, caros irmãos, e com isto termino. Eu quero falar que nós temos de ter muita solidariedade à crise, não só monetária, mas emocional que nós todos vamos passar. Até há 2 semanas, meus irmãos, estavam registados 4.000 desempregados por dia. 4.000 desempregados por dia. Temos de saber e procurar, temos de sentir essa vocação dentro de nós, de saber como podemos levar as coisas para melhor, porque as coisas más acontecem para se melhorar. Eu não quero saber qual foi a tempestade que você navegou, eu quero saber como é que você a atravessou. E temos de a atravessar de mãos dadas, assim como estes homens e mulheres que construíram voluntariamente a igreja de Santo António. Muito obrigado. Foi bem, Sr. Fernando. Muito obrigado, Sr. Padre Silvério, por este momento tão caricato em que nos faz, portanto, esta explicação e esta contextualização dos factos tão atuais para contextualizar, portanto, a situação em que vivemos atualmente com aquilo que se passou
No século XVI, falava o seu padre Silvério que, portanto, a igreja do convento de Santo António foi efetivamente construída no século XVI. Foi construída no século XVI, sofreu alterações ao longo do tempo. É, de certa forma, quando puderem visitar, visitem, porque é, de certa forma, o interior... A nossa joia da coroa, o ex-libris das construções do século XVI em Penamacor. Sofreu ao longo do tempo alterações, sofreu ao longo do tempo, o seu estado de conservação foi ficando cada vez mais degradado. É certo que nos últimos anos tem sido bem aproveitado do ponto de vista da Santa Casa da Misericórdia. Está visitável ao público. E é interessante perceber a sua história e a sua dinâmica deste ponto de vista patrimonial. Saímos, portanto, do Convento de Santo António e vamos para a reta final da nossa visita guiada em Ensenada. Vamos falar-vos de uma igreja já desaparecida, nas proximidades do convento, nas proximidades do quartel militar, do ex-quartel militar, peço desculpa. Encontra-se ainda nos topónimos Santo Estevão, no Largo de Santo Estevão, na Rua de Santo Estevão, e talvez tenhamos por aqui uma antiga igreja perdida, a Igreja de Santo Estevão. Muito bem, relativamente à Igreja de Santo Estevão, que ainda persiste então na toponímia da vila, e mesmo junto à entrada do quartel do antigo quartel de Penamacor, Santo Estevão era um proto-mártir, padroeiro dos cavalos e dos fundibulários de acordo com o seu martírio. Era uma das paróquias que surge então enumerada no tal documento de 1320, e que, para recapitular, havia então estas 5, que era então Santa Maria, São Pedro, Santiago, São João, que atualmente está desaparecida, e Santo Estevão, que também está atualmente desaparecida, e que figuravam então neste documento de 1320, e era o segundo templo mais rentável dentro da vila, fora da vila, portanto, com cerca de 80 libras. É interessante verificar que, pronto, embora não haja muito que se possa referir sobre este antigo templo, contudo, ela ainda surge nas plantas de projeção do quartel de caçadores número 4, pelo menos nas plantas ainda de 1815. Ela encontra-se lá identificada, portanto, entre 1815 atualmente até o princípio do século XX, terá desaparecido. Portanto, terá desaparecido alguns no século XIX, não se sabe muito bem em que contexto, mas que efetivamente persiste na sua toponímia, na atualidade da vila e ainda referido. E então entramos agora mesmo na reta final. Só fazer uma pequena referência ainda portanto, do espólio do Museu Municipal, que está associado a estas igrejas pelas quais nós vamos passando. Poderão encontrar, portanto, poderão encontrar nas coleções do Museu Municipal, brevemente serão expostas ao público, 2 peças interessantes, identificadas há relativamente pouco tempo, uma que foi publicada, portanto, que foi trazida a público por mim e pelo caríssimo Dr. Joaquim Batista, no colóquio de arqueologia no passado dia 24, 25 e 26 de outubro de 2019, organizado pelo município de Penamacor, uma inscrição proveniente, é interessante perceber estas questões, proveniente da Igreja de Santo António. Falava-nos a crónica da província de Santa Soledade, que eu estou aqui a portanto, consultar, são dados referidos na obra Convento de Santo António de Penamacor, um contributo para a sua história, do Dr. Hélder Henriques, que retirou, portanto, da crónica da província de Santa Soledade uma inscrição que, portanto, existia ali a quando da produção desta crónica, e esta sepultura falava-nos de Dom Simão de Menezes. Dom Simão de Menezes foi um dos principais da vila que
auxiliou na construção daquele mesmo espaço. E é interessante perceber uma coisa: quando os dados históricos cruzam perfeitamente com os dados arqueológicos. Falamos de uma inscrição que nos apareceu, em que dizia tal e qual com estas palavras, que coincidem com as palavras da crónica da província de Santa Soledade. Aqui jaz Dom Simão de Menezes, comendador que foi de Santiago desta vila. Faleceu no 1º de junho do ano de 1576. E é interessante percebermos como é que quando é que os dados históricos cruzam perfeitamente com os dados arqueológicos. Referi isto da Igreja de Santo António, refiro, portanto, também de uma peça que foi doada ao Museu Municipal de Penamacor no final do ano de 2017, uma peça interessante também, proveniente das proximidades, portanto, numa construção aqui próximo do Largo de Santo Estevão, portanto, um jogo escavado na rocha, um tabuleiro de jogo escavado, um alquerque, que poderão ver também nas coleções do Museu Municipal, e que poderia estar, de certa forma, ligado diretamente com esta igreja de Santo Estevão. E para terminarmos, como o Tiago dizia, vamos fazer-vos referência a um culto já perdido, São Jorge. Não é, Tiago? Exatamente. Então, São Jorge, ou São Jorge da Capadócia, era então um santo militar, e Penamacor sendo uma praça militar por excelência, na defesa do reino, do reino, obviamente que era também uma das zonas em que se prestava um forte culto a este santo militar. É um santo popular, tanto em Portugal, mas sendo considerado um orago menor, face às ligações com a Inglaterra. Em Inglaterra ele é efetivamente um santo mais popular, obviamente, e que tem maior no qual é alvo de maior de reverência. Relativamente à precisão, havia uma precisão que era então realizada na vila e que se realizava na quinta-feira do Corpo de Cristo. E era uma cerimónia que era sobretudo, ficava a cargo dos ferradores da vila. Era um ritual com pompa e circunstância. Ela partia, aliás, desde dos passos do Conselho, dos passos do Conselho. Era a figura do santo, que está inclusive também aqui no Museu Municipal, era colocada sobre um cavalo e que seguia em procissão desde os passos do Conselho, onde é a atual Câmara Municipal, e que seguia então até à Igreja Matriz, sendo obviamente muito uma procissão de festividade. Ao chegar à Igreja de Santiago, a estátua ou a imagem do santo passaria em revisão as tropas e terminava o ritual então em que o santo era saudado com 3 descargas de artilharia. Esta cerimónia foi alvo de tentativa de restauração pelo Dr. Adelino Galhardo, em que mandou também, inclusive, para esse propósito, de restaurar a imagem do santo. No entanto, e essa informação está referida na obra do Dr. José Landeiro, no entanto, e se remontarmos então à primeira edição da obra do Dr. José Landeiro, de Penamacor na História e na Lenda, ela já não era realizada, a data dessa obra é de 1931, portanto ela nessa altura já não seria realizada esta cerimónia. E de certa forma também não se sabe em concreto quando é que se deixou de praticá-la. Esta imagem está depositada, portanto, no Museu Municipal de Penamacor, desde 1986 também. Foi, portanto, como o Tiago disse, foi restaurada pela Câmara Municipal entre 19 de agosto de 1993 e 12 de abril de 1994, como dados que são registados pelo Sr. Aristides Galhardo Mota na ficha de entrega desta mesma peça. Passo agora a palavra ao Sr. Carlos Val,
que nos poderá contextualizar, de certa forma, o porquê da escolha e da seleção destes mesmos utensílios informáticos e o porquê também da escolha. Se nós tivéssemos de fazer a visita ao ar livre, que vamos certamente fazê-la, esperemos que num futuro próximo, e que possamos estar todos juntos a fazer esta mesma visita, o Sr. Carlos Val possa responder, portanto, a essa pergunta e dar também o seu contributo, já que é o homem da orientação. Muito bem. Pois, efetivamente, neste contexto que vivemos, como não podemos ficar parados, há que, de facto, puxar pela mente, e como estes meios, nomeadamente o Google Earth, é uma plataforma muito simpática, eu sou suspeito a falar nela, porque uso-a muito em termos de trabalho de cartografia, de orientação, de consulta, de registro, de partilha, e que, de facto, efetivamente, ela tem, de facto, uma potencialidade alta e que nos permite partilhar informação, como se, pronto, de outras plataformas se tratem, e que neste caso aqui concreto, como puderam julgo percepcionar, pronto, isto ainda há muito mais que podemos melhorar para a frente. Eu aproveito já a deixa que de facto como primeira experiência que estamos a conviver fruto deste cenário, já estou a fazer os meus registros para próximos upgrades que vamos ter que fazer, para melhorar cada vez mais, porque de facto isto são situações novas que estamos a conviver com elas, e entre o não fazer nada e o fazer alguma coisa, mesmo que mal, é sempre melhor, porque aí com o mal a gente aproveita e melhora para o futuro. Espero que tenham agradado a todos e até breve. Passo a palavra também ao João Maneiras para fazer as suas últimas palavras, se quiser. Muito obrigado, quero agradecer o teu convite mais uma vez. Referir algumas coisas que me esqueci, entretanto. Quando falávamos na igreja de São Pedro, poderíamos também ter referido que a igreja, ou o santuário Nossa Senhora de Vincenço, era dependente da paróquia de São Pedro, o que nos indica que o santuário Nossa Senhora de Vincenço já será um sítio antigo, não falámos agora, mas poderemos falar e deixar para outra visita, mas dar esse apontamento, que o santuário pertencia à paróquia de Nossa Senhora de Vincenço, e dizer que a única paróquia que resta, sendo a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, tem a sua igreja matriz dedicada a Santiago também porque, segundo alguns relatos, passaria em Penamacor um dos antigos caminhos de Santiago, que viria da Bem-Posta e passaria em Penamacor, direto à Espanha, como sabemos. Seria esse, então, um apontamento, porque é curioso, porque habitualmente as igrejas paroquiais costumam estar dedicadas ao padroeiro da paróquia, o que não acontece, sendo a padroeira a Imaculada Conceição, o patrono da igreja Santiago e a maior festa da vila, sendo o Senhor de Vincenço, o que nos dá 3 invocações, 3 festas, 3 motivos para os cristãos celebrarem, se alegrarem. Sobre Santo António, dizer que é a igreja, uma das igrejas, que foi a única que não falámos, onde passa a procissão das ladainhas, e dar o apontamento que é uma procissão característica, como tu me tinhas pedido, André, sobre as cabeleiras. É uma procissão em que tem passos decorados com as tradicionais cabeleiras, é o nome que lhe é dado em Penamacor, que é semente germinada às escuras durante alguns dias, que é tradicional no Alentejo e no Algarve com o nome das Cearinhas, e na Madeira também é tradicional, mas nas decorações do presépio, sendo aqui em Penamacor usado na decoração tradicional das igrejas, na Semana Santa, para a procissão das ladainhas. Quero-te agradecer mais uma vez, agradecer a todos e desejar-vos uma boa tarde e que continuem bem de saúde nesta época de pandemia. Muito obrigado, João. Regressamos ao Museu Municipal de Penamacor para terminarmos esta visita guiada encenada por Entre Santos e Capelas. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a todos os intervenientes nesta visita. Falta-me agradecer, não, falta o Sr. Padre Silvério. O Sr. Padre Silvério acho que quer dizer qualquer coisa, umas palavras. O Sr. Padre Silvério está connosco ainda? Estão a ver-me? Estão a ver-me? Sr. Padre Silvério, sim, estamos a vê-lo, Sr. Padre. Ok. Eu tenho então uma última intervenção para fazer, como estava a ver, como é que sou. Então,
João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é como a dá o mundo, que eu vos a dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se acobarde. Esta é a mensagem que eu quero transmitir a todos os telespectadores que estão confinados a este Covid. Espero que tenham gostado desta visita guiada tal como eu gostei. Um forte abraço a todos os que estão em Penamacor, ao Tiago, ao Sr. Carlos, ao Sr. André. Um forte abraço também para o Sr. Júlio Reis, que tocou lindamente, e também para o Sr. Luís, que fez com que o vídeo desta vez funcionasse e não fosse como na semana passada, que são coisas que a internet faz acontecer. E um grande abraço também para a nossa humanidade. Ela tem de ser relembrada e salvaguardada. Eu peço imensa desculpa, estou a sentir-me emocionado a falar assim para as pessoas e gera um conflito ter que comunicar assim via, digamos, Skype ou internet, mas não me perdendo nas minhas delongas, eu quero deixar um agradecimento a todos e um resto de um bom fim de semana. Muito obrigado. Então, regressando ao Museu Municipal, Sr. Padre Silvério, muito obrigado pelas suas palavras. Foi, portanto, mais uma edição de uma visita guiada encenada neste município de Penamacor, organizada pelo município de Penamacor. A produção foi Feeling Events e já de seguida vamos terminar, se mais ninguém quiser dizer nada, vamos terminar com mais um momento musical e vai entrar em cena o Júlio Reis na guitarra para vos trazer alguns temas de época. Muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, com data marcada no dia 18 de maio, seja online ou seja, portanto, presencial aqui em Penamacor. Muito obrigado. Júlio Reis.
Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Feelings Events e a excelente iniciativa por parte da Câmara a fazer esta visita guiada via internet. Eu acabei por tocar um conjunto de 4 peças do compositor renascentista Luís de Milã. Estas peças são originalmente para vihuela, não foram propriamente para os antepassados da guitarra, não é? Neste caso, que a guitarra não existia no tempo que esta música foi escrita. E de seguida vou-vos apresentar uma obra um pouco distante daquela que vos toquei anteriormente. Esta já pertence mais ao século XX, do compositor António Pinho Vargas, um compositor português. Para quem não sabe, este compositor é pianista, ele é pianista, tem muita influência do jazz e é professor na Escola Superior de Música em Lisboa, de composição. E a obra que vou-vos apresentar chama-se Jardim do Passeio Alegre e foi um arranjo feito pelo professor da Universidade de Aveiro, Pedro Rodrigues. E um resto de boa tarde para todos e espero que gostem.